gente voltando à nossa aula aqui, vamos começar agora falando da prova emprestada. O que é prova emprestada? A prova emprestada é quando você utiliza uma prova que foi feita num outro processo, você traz essa prova, né, você pega ela emprestada para utilizar nesse processo daqui. Ela é muito comum, ela é muito utilizada, por exemplo, quando você está falando de prova pericial, porque isso acaba reduzindo muito o custo do seu processo. É lógico que ela tem uma série de requisitos que a gente vai analisar agora, mas você já consegue imaginar, por exemplo, o mesmo fato, né? Por exemplo, o mesmo acidente. Aquele acidente, ele acabou vitimando várias pessoas. Então, foram propostas várias ações, por várias pessoas lesadas contra a mesma empresa que causou aquele acidente. E em um desses processos já foi feita uma prova pericial para analisar se aquela empresa teve culpa ou não por esse acidente. E nessa prova foi verificado que sim, ela teve culpa, seja por qualquer motivo. Então, as outras partes, se assim entender, elas podem utilizar, podem fazer esse requerimento de usar aquela prova pericial como prova emprestada nos seus processos. Com isso, elas acabam diminuindo o custo, né, da sua própria demanda. É lógico, como a gente falou, tem os requisitos. Quais são os requisitos? A prova tem que ter sido validamente produzida. Ou seja, ela tem que ter sido produzida de forma legal, observando a legislação, sem nenhum tipo de ilegalidade, nada que possa anulá-la. A parte contra quem essa prova foi produzida tem que ter participado na sua produção, ou seja, a gente tem que ter tido ali um contraditório. Nesse exemplo que eu acabei de falar, se nesse primeiro processo, essa empresa que está sendo acusada de ter causado aquele acidente, se ela não foi intimada para apresentar perito, não foi intimada para apresentar quesitos, se ela não pôde participar, se ela não pôde impugnar o laudo que o perito fez, é lógico que essa prova foi produzida de forma não observância ao contraditório. Então, ela não vai poder ser utilizada pelas outras partes nos outros processos. E o último requisito é que o juiz, ela deve receber o peso correto pelo juiz. Ou seja, o juiz de cada caso ele vai analisar se essa prova que foi produzida naquele processo, como que ela vai influenciar na solução desse caso. Às vezes, naquele primeiro processo que teve essa prova pericial, aquela vítima estava bem em frente onde aconteceu o acidente. Então, naquele caso dela, aquela prova é suficiente para demonstrar a culpa da empresa. Mas, às vezes, num outro caso, uma das vítimas acabou contribuindo, talvez, para o acidente, ela foi negligente de alguma forma ou acabou fazendo alguma coisa que pode até ter ocasionado aquele acidente. Então, cabe o juiz de cada caso ele valorar e ver qual é o peso que essa prova emprestada vai poder ter em cada caso específico. Então, a gente falou agora de valoração de prova, a gente entra exatamente nesse ponto da valoração da prova. O que é isso, né? Aqui, no Brasil, nosso sistema vigente é o sistema da persuasão racional do juiz. Ou seja, o juiz forma o seu livre convencimento diante da análise das provas que as partes produzem no processo ou que ele mesmo determina de ofício a produção. Então, ele analisa essas provas de forma racional, única e exclusivamente com base no que consta no processo. Ou seja, o juiz não pode utilizar elementos fora do processo para decidir. Ele não pode analisar a prova à luz do que acontece em volta do processo, desde que não esteja inserido nele. Então, esse princípio, esse sistema de persuasão racional do juiz exige que ele analise as provas sem levar em conta nada que esteja fora do processo, para que assim ele possa formar o seu livre convencimento, né, analisando essas provas. As provas não possuem um valor pré-determinado, ou seja, todas as provas têm o mesmo peso. Uma confissão, que antigamente era até conhecida como a rainha das provas, como se ela tivesse um peso maior, porque você partia do princípio que se a parte confessou, aquilo deve ser verdade. Hoje em dia já não é mais tão assim, porque podem existir, por exemplo, hipóteses de que alguém se diz devedor de outro para poder transferir os bens para ele via uma ação judicial, por exemplo, e fraudar outros credores. Então, hoje em dia, as provas, elas todas possuem o mesmo peso. Então, cabe ao juiz analisar e valorar cada prova. Às vezes, para um caso de um acidente que tem uma testemunha ocular, o depoimento dela, essa testemunha vai trazer muito mais para o processo do que talvez uma prova pericial que não vai elucidar muita coisa. Porque se teve um acidente, por exemplo, com vítima, um acidente de carro, o acidente aconteceu. A gente já sabe que o acidente aconteceu. Talvez uma prova pericial ali não consiga demonstrar quem teve culpa. Mas uma testemunha que presenciou todo aquele acidente, ela vai sim saber, ela vai poder falar, ela vai saber
mostrar para a gente quem teve a culpa, quem furou o sinal, quem não furou o sinal, se por acaso nenhum dos dois furou o sinal e foi um acidente mesmo, ou se alguém teve culpa ali. Então, as provas têm que ser livremente apreciadas pelo juiz e cabe a ele valorar cada prova de acordo com o contexto do processo e caso a caso, para que ele consiga julgar de forma correta cada processo que é posto a ele. Existe também a questão da prova ilícita, ou seja, o que é a prova ilícita? A prova que é obtida por meio ilegal, uma escuta telefônica, por exemplo, que não é autorizada pela justiça, uma gravação de uma conversa clandestina. Como é que fica essa questão? A prova ilícita, ela pode ou não ser usada? Isso sempre dá muita discussão no processo penal, por exemplo, tem sempre essa discussão. Existem 3 correntes que falam sobre a prova ilícita: a obstativa, a permissiva e a intermediária. A obstativa, ela é radical ao ponto para considerar a prova ilícita inadmissível em qualquer hipótese. Você não pode usar a prova ilícita, não importa o que ela diga para você. Muitos chamam da teoria do fruto da árvore envenenada, ou seja, a árvore já está envenenada, a prova ela é podre, ela foi produzida de forma ilegal, então nada que saia dali pode ser usado, porque aquilo já foi viciado pelo fato da prova ser ilícita. Então não admite hipótese alguma, não importa o que aquela prova possa revelar. A corrente permissiva é o famoso os fins justificam os meios, ou seja, quem produziu a prova de forma ilícita é punido. Se foi uma escuta, por exemplo, telefônica feita sem autorização judicial, o responsável pela escuta vai ser punido. Ele vai sofrer a punição dele, mas o conteúdo da prova é utilizado. Então, os fins justificam os meios. Se para a gente chegar à verdade, a gente tem que obter essa prova foi obtida de forma ilícita, a gente não, já que isso já foi feito, a gente não vai desconsiderar o que a gente descobriu aqui, a gente vai punir quem conseguiu essa prova, mas a gente vai poder utilizar isso para instruir o processo. E a outra corrente, que é a corrente intermediária, ela é a corrente que fica em cima do muro, depende. Eu não sei se a gente vai poder usar ou se a gente não vai poder usar. Então, a prova ilícita ela pode ou não ser admitida. Depende muito dos valores morais e jurídicos que estão em jogo. Então, ela vai sempre ser aplicada com base, a prova ilícita vai sempre ser utilizada com base na proporcionalidade. Nesse caso aqui específico, o que a gente está querendo tutelar aqui? É alguma coisa que se sobrepõe, né, ao fato dessa prova ter sido obtida de forma ilegal? Justifica a gente utilizar essa prova nesse caso aqui específico? Então, são essas 3 correntes que tratam sobre a prova ilícita. Existe também a prova negativa. O que é a prova negativa? A prova negativa, ela também é conhecida como a prova diabólica. Seria mais ou menos eu provar que eu não fiz alguma coisa, que é diferente de você rebater argumentos negativos, ou seja, eu falo que eu fiz uma coisa, a parte contrária fala que eu não fiz, eu posso provar que eu fiz. Mas como eu posso provar que eu não fiz? Eu não tenho como produzir uma prova negativa. Essa prova é impossível de ser produzida, por isso que ela é também conhecida como prova diabólica. Porque, por exemplo, um réu que alega determinado fato que não ocorreu. Cabe ao autor demonstrar que o fato ocorreu. Mas como que eu vou demonstrar isso? Às vezes, essa prova não tem como ser produzida. Como que eu vou demonstrar que eu não sofri um dano qualquer que seja? Um dano moral, por exemplo. Como que eu vou demonstrar que aquela conduta de uma outra parte me causou um abalo moral? É uma prova muito difícil de você fazer. Na verdade, em muitos casos, ela é praticamente impossível. Então, ela não pode se exigir, né, que a parte produza essa prova negativa. A quem cabe produzir a prova? Né? De quem é o ônus da prova? Agora a gente vai chegando no ponto alto da aula, que é essa inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, que é a distribuição do ônus da prova. Via de regra, o ônus da prova cabe ao autor, quando ele precisa comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegado, e cabe ao réu, porque cabe a ele demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito perseguido pelo autor. Ou seja, o autor prova os fatos que constituem seu direito. O réu vai trazer argumentos e provas que vão desconstituir aquele direito alegado pelo autor, ou extingui-los ou modificá-los. O CPC de 73, ele admitia a convenção que modificasse o ônus da prova. Mas ainda era um ponto muito... ele estava engateando muito ainda no CPC de 73, não era muito aplicado pela jurisprudência, e esse dispositivo ele vedava qualquer alteração
quando a questão tratasse de direito indisponível ou quando se tornasse muito difícil o seu exercício. Então, era uma possibilidade que estava ali no Código de 73, mas que tinha tanto, porém, tantos impeditivos que muitas vezes não era possível, né, você poder deslocar esse ônus da prova. Então, a gente acabava seguindo essa regra do autor ter que provar os fatos constitutivos do seu direito e o réu os fatos que vão desconstituir, modificar ou extinguir os direitos do autor. Mas é lógico que sempre existe a exceção, e no caso, durante a vigência do Código de 73, existia, por exemplo, a exceção prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º. O artigo 6º prevê a inversão do ônus da prova, porque você parte do princípio que numa relação de consumo, o consumidor é a parte mais fraca, é a parte hipossuficiente, tanto técnica quanto econômica. Então é mais difícil, às vezes, para o consumidor produzir uma prova que vai ser muito mais fácil para uma grande empresa. Então, existia essa previsão legal, então isso não era fruto de jurisprudência ou de entendimento doutrinário, isso era uma determinação legal. O artigo 6º, ele prevê essa possibilidade de você inverter o ônus da prova nas hipóteses de relação de consumo. O CPC de 2015, ele manteve essa possibilidade de convenção quanto ao ônus da prova, mas a grande inovação foi que ele possibilitou o juiz poder fazer isso. Ele, na verdade, ele pode distribuir esse ônus, né, a quem cabe produzir qual prova, de forma a tornar essa relação processual mais justa, de acordo com a peculiaridade de cada caso. Ou seja, ele vai analisar o caso e quando ele for proferir o despacho do saneador, quando ele for definir as provas, quando ele for analisar quais provas têm que ser produzidas aqui, ele vai poder deslocar, às vezes, uma prova que deveria ser produzida pelo autor, ele pode deslocar o ônus dessa prova para o réu, porque para o réu vai ser mais fácil produzir essa prova do que para o autor. Então, isso vai depender muito da sensibilidade do juiz. A gente deixou de ter esse ônus, né, da forma que ele era estático, ele era mais parado, o autor tem que provar isso, o réu tem que provar aquilo. Agora, o juiz pode deslocar, talvez, a obrigação da produção de uma prova que era do autor para o réu, para facilitar essa produção e, com isso, a gente poder chegar o mais perto possível da verdade, né, daquele ponto para a gente poder discutir, para a gente poder elucidar o processo. O artigo 373 do CPC de 2015, eu vou ler aqui para vocês para a gente conseguir ver a diferença com relação ao Código de 73. O artigo 373, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2, inciso 2º, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A gente vê que aqui no início ele manteve a redação do Código de 73. Continua tendo essa regra básica. O autor prova prova o direito que ele alega e o réu traz documentos e elementos para constituir aquele direito alegado pelo autor. Agora, o parágrafo 1º é que veio com essa inovação. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir os encargos nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, o juiz, ele analisando o caso, ele pode verificar que para o réu é mais fácil produzir aquela prova. Então, ele vai dar uma decisão sempre fundamentada, que é o grande ponto também do Código de 2015, que é a questão da fundamentação das decisões. Ele vai ali fundamentar o porquê que ele deslocou o ônus dessa prova que deveria ser produzida pelo autor para o réu. E, lógico, também um outro princípio que está regendo o Código de 2015, que é o contraditório. O réu, por exemplo, ele vai poder sim questionar, mas por que você passou esse ônus para mim, se é ele que tem que produzir? Não é mais fácil para mim, eu posso provar para você que não é. Então, fica a cargo ali do juiz, depois dessas ponderações do réu, ele decidir se de fato o ônus vai ser transferido a ele ou se vai continuar com o autor. O parágrafo 2º do artigo 373 diz que a decisão prevista no parágrafo 1º não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Não é porque para o réu é mais fácil produzir a prova do que para o autor que obrigatoriamente o juiz vai ter que deslocar esse ônus. Se também for igualmente difícil ou impossível para o réu produzir, não tem por que você deslocar o ônus do autor para o réu e quebrar a isonomia processual. Então, só nos casos em que efetivamente se verificar que é mais fácil para o réu fazer, ou para o autor, eu estou falando muito autor e réu aqui, mas também pode passar do réu para o autor esse ônus.
Então é só nos casos em que se verificar que realmente é mais fácil para uma das partes produzir a prova, para a parte contrária, né, produzir a prova, que o juiz vai poder fazer isso de forma fundamentada. Ele não pode, às vezes, passar a dificuldade que uma parte vai ter para outra que vai ter a mesma dificuldade. Então, nesses casos, não cabe ao juiz fazer esse deslocamento do ônus da produção da prova. Essa é a inserção, né, desse parágrafo 1º no artigo 373, que é o que muito tem se falado, que é a consagração da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no processo civil brasileiro. Como eu falei no início, ela já era aplicada ainda de forma muito acanhada pelos tribunais. A gente tem decisão do STJ, às vezes, deslocando o ônus, mas eram decisões muito espaçadas e muito esporádicas. Você não tinha realmente a utilização dessas decisões como precedentes ou como alguma mudança de posicionamento, seja da doutrina, seja das próprias decisões proferidas pelo tribunal. Então, com a inclusão desse parágrafo 1º, essa teoria foi efetivamente inserida, ela foi positivada, né, no ordenamento processual civil. Então, agora ela vai poder ser aplicada, provavelmente ela vai acabar sendo aplicada de forma reiterada pelo juiz e sempre analisando os requisitos que a gente falou há pouco. Então, e sempre ressaltando aquela impossibilidade que a gente já falou da distribuição desse ônus, caso a prova realmente seja impossível de ser produzida ou que a parte contrária vai ter a mesma dificuldade que a parte que deveria produzir a prova já vai ter, né? já vai encontrar para poder produzir. Então, gente, essa aqui foi a nossa aula hoje sobre as provas e sobre a possibilidade, né, agora prevista no Código de 2015 do deslocamento do ônus da produção da prova, né, passar o ônus de quem deve produzir para a parte contrária, se a ela for mais fácil produzir. Essa mudança trazida pelo Código de 2015, como a gente falou, ela na verdade é dita como a grande positivação dessa teoria no ordenamento processual. E ela vem em boa hora também para trazer, para ajudar na solução mais célere do processo e na solução mais justa também, porque nem sempre, às vezes o autor tem que produzir uma determinada prova que é muito difícil para ele ou ela é muito custosa, que para o réu não seria. Então, com isso, a gente acabava tendo julgamentos ou processos que não eram muito bem resolvidos, ou uma prova que não era produzida da forma correta, da melhor forma que ela poderia ser. Então, com isso, né, com essa inovação do Código de 2015, a gente vai poder provavelmente ter julgamentos mais céleres e mais justos, né, para todas as partes. Então, essa foi a nossa aula de provas, a gente fica por aqui e eu desejo bons estudos a todos.